Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, tá? Nós vamos falar agora, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre as medidas de dispersão. Hoje nós vamos falar sobre as medidas de variabilidade ou as dispersões. Tá? Veja o seguinte, a gente viu já isso no primeiro vídeo, explicando, dando uma abordagem mais condizente com o ensino médio, tá? Então, aquele vídeo lá é bem interessante para você ver como que calcula de fato. E agora a gente vai ver uma abordagem mais matemática, mais profunda, vamos colocar assim, que é mais voltada para o nível superior, tá? Então, olha só, as medidas de dispersão, as de variabilidade, elas visam descrever os dados no sentido de informar o grau de dispersão ou afastamento dos valores observados em torno de um valor central representativo chamado média. Ou seja, esses termos que nós vamos ver já já, eles tendem a focar um ponto central e a partir disso eles calculam o quanto que os meus valores eles estão se distanciando desse ponto central. Então ele é interessante, esses desvios que vocês estão vendo aqui, eles são interessantes para a gente saber o quanto que os valores que eu estou utilizando ou que eu pretendo utilizar para os meus dados, eles se distanciam de um determinado valor que nós vamos chamar de média, tá? Eles também informam se o conjunto de dados é homogêneo, ou seja, se tem pouca variação, ou se ele é heterogêneo, tem muita variabilidade, tá? Esse termo aqui, homogêneo e heterogêneo, tem esse significado aqui, tá? Então, cuidado aí, porque é o significado aqui para nosso estudo. Então nós vamos ver o desvio padrão extremo, o desvio extremo, o médio, o padrão e o quadrático, tá? Que a gente chama de variância. Então vamos começar aqui pelo primeiro. O desvio extremo ou amplitude de variação, que vai ser indicado pela letra H maiúscula, é a diferença entre o maior valor entre o maior e o menor valor de um conjunto, tá? Então aqui vocês podem ver, para calcular esse desvio extremo, eu faço x máximo menos x mínimo. Ele é bem tranquilo, basta você pegar os valores que aparecem nos seus dados, pegar o maior e subtrair do menor. Ponto. Desvio médio. O desvio médio, a gente vai utilizar aqui o módulo para não aparecer valores negativos, tá? E ele é indicado da seguinte maneira. Para valores que não apresentam frequência, geralmente valores não tabelados, a gente vai fazer a soma de todos os valores, tá? De todos os x menos a média. Suponha que eu tenho alguns valores e eu sei que a média é 3, tá? Os meus valores. Então, eu vou fazer, por exemplo, o primeiro valor menos 3, o segundo menos 3, o quarto, o terceiro, o quarto, o quinto, até chegar no n-ésimo valor e subtrair de 3 todos eles, tá? Para dados tabelados, ou seja, que geralmente possuem uma distribuição de frequência associado, eu vou fazer o mesmo cálculo, só que para cada item eu vou multiplicar por sua frequência. A gente viu aqui, por exemplo, ó, vamos pegar essa tabelinha aqui, ó, das notas aqui que é bem pequena, para vocês verem. Ó. Nós temos a nota 7.8 com peso 2 e tal, e vamos anotar isso aqui para a gente poder calcular aqui o nosso, a gente poder utilizar aqui como referência aí para ver como que calcula, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, basicamente aqui, gente, ó, vai ficar assim, ó. Se eu quero saber, se eu quero calcular, nesse caso aqui eu estou querendo calcular o desvio, deixa eu ver qual que é o desvio aqui, que eu até esqueci o nome agora, pensando demais aqui. A gente quer calcular o desvio para dados tabelados, tá? Então a fórmula, deixa eu colocar aqui a fórmula para a gente ver aqui, ó. A fórmula é a seguinte, ó. A fórmula é a soma dos FI vezes o módulo de xi menos o x barra, tá? Dividido por n. Então, se eu pego como exemplo aqui, deixa eu vir para cá, deixa eu voltar aqui lá na tabelinha. Se eu pego, por exemplo, esse aqui, ó, vocês vão observar, né, naquela tabelinha lá, o valor de cada uma das frequências. Então, na verdade, o número de pesos são 10, eu vou colocar aqui, então, dividido por 10, que é o n. E aí eu vou fazer o xi menos 5. Da nota, geralmente a gente sabe que a média da nota é 5, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. O F1, o primeiro tem peso 2, então vai ficar 2 vezes o módulo
da primeira nota dele, que foi 7,8, menos 5, que é a média das notas, tá? Mais a segunda nota dele, que tem peso 3, vezes 8,3, que é a nota que ele tirou, menos a média, que é 5, mais a terceira nota dele, que tem peso 2, e ele tirou 8,2, e aí nós vamos subtrair da média, que é 5, tá? Deixa eu afastar um pouco aqui pro lado, isso aqui. Mais a terceira nota dele, a quarta nota, que tem peso 3, ele tirou 5,8 menos 5, tá? Pronto, montei a minha fórmula. Agora o que eu tenho que fazer? Só subtrair, ó, ficar 2 vezes o módulo de 2,8 mais 3 vezes o módulo de 3,3 mais 2 vezes o módulo de 8,2 mais 3 vezes 8 não, né? 8,2 menos 5 dá 3,2. E por fim, 5,8 menos 5 dá 0,8. Como tudo é positivo, nem precisava aqui do sinal, tá? Aí é só fazer essa conta aqui, ó, 2 vezes 2,8. Deixa eu pegar uma calculadora aqui para fazer, tá, pessoal? Vocês podem conferir o cálculo aí com vocês, tá? E já vou fazer o cálculo direto, tá? Vou fazer assim, ó, 2 que multiplica 2,8 mais 3 que multiplica 3,3 mais 2 que multiplica 3,2 mais 3 que multiplica 0,8, tá? O valor dá 24,3. Então aqui vai dar 24,3 dividido por 10. Então a variação da nota dele em relação à média 5 foi de 2,43. Essa foi a variação que ele teve, o desvio que ele teve em relação à nota. Como as notas deles foram sempre maior do que 5, então a gente sabe que foi um desvio positivo, tá? Digamos assim, ó. Digamos que eu não queira que a média seja 5. A Unemat, por exemplo, trabalha com uma média igual a 7 para que os alunos não precisem fazer final. Então, se eu quiser aqui, eu colocaria o 7 e verificaria o quanto o meu aluno desviou aí dessa nota 7, tá? Então, só uma dica aí de como que a gente poderia fazer uso desse desvio, tá? Desse desvio aqui para dados tabelados. Observe que eu usei aqui no lugar da frequência, eu usei o peso, tá? Porque basicamente funciona da mesma maneira. Desvio quadrático ou variância. O que é a variância em si, tá? A variância para dados não tabelados, ela é calculada como a soma de todos os desvios ao quadrado, tá? Então a gente vai calcular esse desvio que a gente viu aqui, só que elevado ao quadrado, para dados não tabelados, e para dados tabelados ele vai aparecer o FI. O que é esse S quadrado aqui? Esse S ele representa os valores da amostra, enquanto que o sigma, essa letra que parece um O, ele representa o da população. Então, população é o geral e a amostra é um pedaço dessa população, é um subconjunto. Então, nós temos aqui a diferença entre eles, é uma coisa muito simples de ser analisado, tá? Lembrando que esse sigma que aparece maiúsculo aqui, ó, esse aqui é o sigma maiúsculo, esse é o menor, esse é o minúsculo. Esse é o símbolo de soma, então significa que vai somar do 1 até o n, tá? Eu estou omitindo aqui, igual eu expliquei num vídeo, só para simplificar a anotação aqui, na verdade para eu não digitar muita coisa na prática, tá? É isso aí que eu fiz. Então, basicamente é isso aqui que nós vamos estar utilizando nessa fórmula. Lembrando que aqui é só desenvolver o somatório, não tem nada tão complexo assim de ser feito, tá bom? Da mesma forma que eu mostrei no vídeo anterior como que abre o somatório, na aula prática, na aula online, a gente vai fazer aqui um exemplo disso aqui, tá? Essa é a variância. Bom, o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância, tá? Então, na verdade, que eu deveria ter tirado esse quadrado aqui, eu não tinha prestado atenção, mas esqueçam esse quadrado que está aqui em cima, tá? Então, se eu calculo a minha variância, eu tiro a raiz quadrada dela, e aí eu obtenho o desvio padrão. Observe que é a mesma fórmula, só que extraindo a raiz quadrada, tá? Bom, além das medidas de variação absolutas, né, de dispersão absoluta, a gente tem as relativas,
Tá? Então nós temos a variância relativa e o coeficiente de variação também relativo. Eles, é a medida da variabilidade que, em geral, é expressa por porcentagem e tem função de determinar o grau de concentração de dados em torno da média, geralmente utilizada para se fazer a comparação entre dois conjuntos de dados em termos percentuais, para você saber qual que está mais próximo da média ali. Então nós temos aqui a variância relativa, que é a divisão da variância sobre a média populacional ou a média da amostra, e o coeficiente de variação, que é simplesmente o desvio padrão dividido pela média, tá? Lembrando que aqui é ao quadrado e aqui não está ao quadrado, porque tem raiz quadrada. E aí se você multiplica por 100, você encontra então o valor da porcentagem. Lembrando que se o coeficiente de variação é menor do que 50%, então essa média ela é representativa, ou seja, os dados estão mais próximos do centro da média. Se for aproximadamente zero, isso significa dizer que ela é a maior representatividade da média, ou seja, quanto mais próximo de zero, mais próximo da média você vai estar, os seus valores estão. Isso aqui seria interessante, por exemplo, se dado uma população, os valores da média salarial das pessoas estivessem, a variação do salário das pessoas estivessem bem próximo de zero. Isso significa que todas as pessoas estariam recebendo praticamente o mesmo salário, tá? O mesmo salário médio. Isso aqui seria bem interessante. Mas na prática a gente sabe que isso não acontece, tá? Então, pessoal, em resumo a tudo isso que eu falei nos vídeos anteriores e agora, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Essas fórmulas, elas parecem complicadas, mas como vocês viram no primeiro vídeo que eu mostrei lá, como que calcula no ensino médio, é a mesma ideia. Apesar de aparecer várias fórmulas diferentes, tá? Você só precisa ler a questão e ver qual é a fórmula que você tem que usar, substituir os valores corretamente na fórmula e somar, subtrair, elevar ao quadrado, ou tirar a raiz quadrada, ou, né, só operações básicas. Ok? É interessante aí que vocês anotem as dúvidas de vocês e aí tragam ela para o próximo vídeo, tá? Eu vou estar aguardando aí, espero que vocês coloquem para mim aí no próximo vídeo aí as dúvidas, na próxima aula, quando a gente estiver trabalhando com a aula online, que vocês coloquem as dúvidas de vocês para que eu possa, né, estar esclarecendo essas dúvidas, ok? Então, pessoal, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Falou, pessoal, se cuidem.